Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar as equações diferenciais. Neste momento, vamos aplicar a derivada em relação a x sobre esta solução implícita da equação diferencial sob análise, a equação diferencial em tela, em epígrafe, que é exatamente derivada de y em relação a x igual a 2x mais 5y dividido por x menos 3y. E nosso objetivo é encontrar essa equação diferencial. Então, cuidadosamente, faremos este trabalho. Esse constante k é uma constante numérica que é igual a C4, que é igual ao logaritmo natural de C5. Ou seja, esta constante numérica dependerá das condições do problema a ser analisado, problema que pode ser descrito por esta equação diferencial sob análise. Então agora vamos cuidadosamente aqui escrever Então nós vamos aplicar a derivada em relação a x sobre a equação diferencial implícita, sobre a solução implícita desta equação diferencial. Então a derivada em relação a x, aqui aplicada sobre 3 raiz quadrada de 2, arco tangente de 3y mais 2x dividido por x raiz quadrada de 2, menos derivada em relação a x aplicada sobre o logaritmo natural de 3y elevado a 2 mais 2x elevado a 2 mais 4yx e derivada em relação a x aplicada a constante k, isso é igual a zero, uma vez que, com base na análise real, o limite de uma constante é a própria constante, o que implica que a derivada de uma constante é igual a zero. Pois bem, e falando sobre, se referindo a propósito sobre análise real, sobre cálculo diferencial e cálculo integral, ressalto aqui a propósito sobre a playlist que concomitantemente está sendo desenvolvida no âmbito do nosso canal, intitulado Professor Damião Meira, canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube. Nós temos aqui no nosso canal atualmente 16 playlists exibidas, entre as quais citamos a playlist intitulada Cálculo Diferencial e Integral sob contexto da análise real, e esta muito vinculada playlist dedicada a estudar as equações diferenciais. Então há uma conexão, há uma correspondência, há uma sinergia completa entre o que é debatido no âmbito das equações diferenciais com o que é debatido, discutido no âmbito, sob o contexto no contexto do cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real, vinculando ainda a nossa outra playlist intitulada Cálculo Vetorial em Espaço Euclidiano de 3 dimensões. Muito bem. Então agora vamos aqui aplicar a derivada. A constante pode ser retirada da aplicação do operador, então 3 raiz quadrada de 2, derivada em relação a x aplicada sobre o arco tangente de 3y mais 2x dividido por x raiz quadrada de 2. Aqui menos derivada em relação a x logaritmo natural de 3y elevado a 2 mais 2x elevado a 2 mais 4yx igual a zero. Então, nesse momento, vamos calcular nós sabemos, com base no cálculo diferencial integral, que a derivada em relação a x, atuando sobre o arco tangente de x, é 1 dividido por 1 mais x elevado a 2. Ou ainda a derivada em relação a x sobre o arco tangente de f de x é
derivada de f de x em relação a x, dividido por 1 mais a f de x elevado a expoente 2. De modo que podemos escrever que, vamos escrever que a derivada em relação a x do arco tangente de 3y mais 2x dividido por x raiz quadrada de 2, isso é igual a derivada em relação a x aplicada sobre 3y mais 2x dividido por x raiz quadrada de 2, dividido por 1 mais 3y mais 2x dividido por x raiz quadrada de 2 elevado a expoente 2. Muito bem, então agora vamos cuidadosamente calcular esta derivada e o faremos durante a próxima aula. Muito obrigado a todos.